Hoje falando sobre como lidar com a falta de controle. Como que você lida? Você quer controlar todas as coisas, não quer? Quando as coisas não saem como você deseja, como que fica a situação? Tá? Eu sou Matheus Murari, psicólogo, hipnoterapeuta, terapeuta de casal e familiar. Aí também sou treinador de habilidades socioemocionais. Tá? E hoje a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Sejam bem-vindos. Essa live vai ficar 24 horas disponível aqui no perfil, depois eu tiro ela, salvo e disponibilizo para um link que tá, quem tem acesso a esse link. Quem faz parte do grupo privado. Vai entrar nesse link do WhatsApp, né? Tá lá na minha bio. Você clica lá, grupo do WhatsApp para a reprise das lives. E depois você tem acesso, tá? Então é isso, eu vou começar a enviar aqui, colocar os comentários, o pessoal vai chegando. Se você está vendo essa gravação, eu geralmente começo a adentrar mais o tema lá por volta de 10 minutos, beleza? Do início, né? Boa noite. Boa noite, Marleide. Valcleir, boa noite. O pessoal tá chegando. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fixar o comentário. Vocês que já estão aqui, o áudio tá beleza para vocês? Me confirma aí o áudio, tá? Vai falando boa noite para o algoritmo ir já reconhecendo a live já. A relevância da live. Áudio tá beleza? Tranquilo. Boa noite, Suzana. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô com um problema. Não é de agora. Eu vou escrever aqui, quando eu vou digitar nos teclados aí dos computadores, celulares, né, quer dizer, celulares, tablet e tal. Eu não sei se eu bato o dedo errado, mas eu começo a colocar um número no meio de letra. Principalmente as letras que ficam mais em cima do teclado, fica perdendo o número. Eu sou um desastre para digitar. Mas faz parte, né? Faz parte do processo. Tranquilo? Então é isso, pessoal, vai chegando, tá? E daqui uns minutinhos eu começo a adentrar o tema especificamente falando sobre como lidar com a falta de controle. Tem muitas outras lives que eu fiz que colaboram com essa daqui. A live de aceitação tá 100% ligado com essa, tá? Eu acho que eu já fiz uma live ligando com pessoas possessivas também. Live de inteligência emocional, live de resolução de problemas, live sobre imaturidade, certo? Então tem várias outras lives que complementam. Por isso que eu não vou evitar alguns pontos que eu vou falar igual, mas não vou aprofundar tanto, porque já tem outra live. Para você acompanhar e aprofundar mais nesse tema, entra no grupo, tá? No link da bio do Instagram, para ter acesso e assistir às outras lives. Combinado? Mas fique à vontade para fazer perguntas, para interagir, porque o objetivo é esse. Eu gosto de trocar ideias, conversar, compartilhar conhecimento.
Vocês que já estão aqui, que já chegaram, antes de eu começar propriamente dita essa live, né, o tema, me fala aí, quem tiver dificuldade para lidar com a falta de controle, você, Matheus, eu tenho dificuldade para lidar com essa situação de não ter o controle, com a falta de controle. Coloca eu, que eu vou saber que você tem essa dificuldade. E tudo bem, gente, aceite. Seja sincero com você mesmo. Não estou aqui para julgar nada, mas o primeiro passo é para reconhecer a situação. Então, se você tem esse problema para lidar com a falta de controle, fala eu. Se você não tem essa dificuldade para lidar com a falta de controle, se isso não é uma demanda para você, você fala assim, tô de boa. Tá? Boa noite, cunhada. Fala, tô de boa. Para lidar com essa situação de falta de controle, para não controlar as coisas e tal, estou de boa. Agora, se você tem um problema, fala eu. Tá bom? Eu gosto de mapear isso para entender melhor, certo? Como ajudar vocês. Porque o tema da live, ultimamente, né, eu estou colocando, sorteio o tema e as pessoas votam e escolhem. Talvez tem pessoas que vão assistir a live que votaram em outro tema e não tem problema, né? Mas a live vai ajudar mesmo assim. Porque é um fio, né? Eu mexo num ponto, eu posso tocar em outros pontos. Então sempre tem proveito. Agora, tem pessoas que realmente têm essa dor. Então como que é para você para lidar com a falta de controle? Quando as coisas não saem do jeito que você quer, não saem do jeito que você planejou, aconteceu um imprevisto, um problema que você não conseguiu solucionar. Boa noite, Maria. Tá? Como que é para você? E para você que disse eu, se é o caso que você tem problema para lidar com a falta de controle, coloca aqui nota, tipo assim, Matheus, 10. Nossa, quando o negócio, quando eu não consigo controlar, quando eu percebo que tá fugindo da minha mão, eu fico muito angustiado, eu fico muito alterado. Eu vou mapear aqui com vocês quais os sintomas, as situações, né? Então dá uma nota aí, você que falou eu, de 0 a 10, sendo 10 muito incômodo, muita dificuldade, e 0, 0, né? Então mapeia aí, que nota que você dá, certo? Eu sempre gosto de aproveitar antes do tema, para vocês que já chegaram, tá bom? Para ir mapeando isso. Lembrando, como minha live funciona? Eu vou adentrando temas, eu gosto de falar coisas que não são comumente ditas. Eu sempre pesquiso antes de fazer a live, tá, gente? Eu vou assistir outros vídeos para complementar o meu conteúdo. E esse hoje da falta de controle, eu peguei algumas coisas ali, mas é quase que 100% autoria minha. E eu acredito que o vídeo que eu vou fazer hoje para a internet sobre como lidar com a falta de controle, eu não achei vídeo tão completo igual eu vou elaborar hoje. Tá? Outra coisa, a live eu vou construindo um tema que não é uma escadinha perfeita, né? Tudo faz uma conexão, mas de modo de qualquer forma. Se você saiu da live antes dela acabar, você teve proveito. Se entrou antes da live acabar, teve proveito também. Então são temas que se conectam, mas eles isolados por si só já trazem conteúdo e transformação. Vou pontuar sintomas, o que pode estar por detrás, funcionamento, estratégias de como lidar. Lá no final eu gosto de trazer técnicas e funcionamentos. Porque eu não gosto só de pontuar o problema. Eu não sou um psicólogo que vai vir aqui pontuar o problema e tchau, pronto, vocês estão com o problema. Entenderam que tem uma dificuldade. E agora? Se virem. Ou marquem sessão. Não. Lógico que se marcar sessão é melhor coisa para você resolver o problema. Mas eu já gosto de trazer a solução. Tá? Possíveis soluções, estratégias ali para você começar a aplicar. Beleza? Eu gosto de trabalhar desta maneira. Então, ficando até o final, você vai ter um benefício maior. Tá? É só um tempinho que você vai ter que passar aqui comigo. Deixa eu ligar o ar aqui. Um tempinho que você vai ter que passar aqui comigo, para no final, né, um tempinho gratuito. Elia, não acredito que você está aqui. Elia, eu estava pensando em te mandar mensagem. Essa semana eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com a Elia?
Faz tempo que ela não aparece na live. Pior que foi desde quando eu mudei o dia, né? Desde quando eu tirei a live da segunda-feira, percebi que você deu uma sumida, Hélia. Mas que bom você aqui. Beleza? Então é isso, gente. Vamos começar. Vocês estão prontos? Vamos começar lá. Beleza? Vamos interagindo. Ah, teve comentário aqui que eu não li do Valkyrie. Deixa eu ver. Ah, minha mãe, a Lanara falou que tem também. Minha mãe falou que tem, deu nota 4. A Lanara deu nota 7. Ótimo, gente. Fico muito feliz com essa interação aqui. Valkyrie, já tive um problema com isso. O processo terapêutico de acompanhamento com a psi me ajudou muito a lidar com essa forma de pensar. Ótimo. Então, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte. Eu trago como princípio que a vida, vamos pensar na vida. A vida, gente, é sem controle. Viver é uma coisa descontrolada. A gente não tem controle de tudo. Na verdade, a gente tem controle de quase nada, né? Não é de 100%, mas eu vou trazer aqui, né, 80%. Então, lidar com a falta de controle, conseguir lidar com a falta de controle, é conseguir lidar com a vida. Tá bom? Então, eu gosto de trazer esse princípio logo de cara. Lidar com a falta de controle, conseguir lidar com as nuances, com o movimento, com a harmonia, desajustes altos e baixos da vida. Então é isso. Pessoas que têm dificuldade de lidar com a falta de controle têm uma dificuldade de lidar com as nuances da vida. Por isso que essa angústia muito grande da falta de controle é um fator importantíssimo, assim, ó, de alto peso para desenvolver ansiedade, depressão e depois, né, se assim perdurar, ideações suicidas e tal, porque eu tô com dificuldade para lidar com a vida. Aí chega a dar um problema muito alto que aí eu quero me livrar do problema que é a vida. Entendeu? Como é complexa a situação. Então pode começar assim, né? Mas a longo prazo pode ficar um bicho enorme. Ah, então depois nós conversa. Depois eu vejo o que aconteceu, tá? Ela já tá falando que teve alguns problemas, acidente, mas estou bem. Ótimo. Beleza. Faz sentido isso para vocês? Que lidar com a falta de controle, aprender a lidar com as nuances da vida? Então vamos trabalhar com esse princípio. E aí a certeza que a gente mais tem, né? Tem gente que fala assim, a certeza absoluta que a gente tem na vida de que todo mundo vai morrer. Tem uma certeza muito maior do que essa, tá? De que 80% das coisas não estão no seu controle. Isso é uma certeza muito maior da morte. Sabe por quê? Principalmente se você for cristão, né? Os cristãos acreditam na volta de Jesus, que vai voltar para julgar os vivos e os mortos. A gente não sabe quando e como isso vai acontecer. A probabilidade maior, aparentemente, é de mais fácil morrer do que Jesus voltar você vivo. Mas a gente não pode afirmar isso. Pensando dessa forma, a certeza da morte fica meio incerta, né? Agora, que a gente não tem controle das situações e 80% das coisas não estão ao nosso alcance de resolver, de controlar, de decidir, isso é uma verdade muito maior. Então, lidar com a falta de controle, lidar com a vida, é uma certeza maior que a gente tem de que as coisas não estão no nosso controle. Fique tranquilo, tá? Que nada está sob seu controle. Então agora vamos aprender a desenvolver isso, tá? Então para você, né, para nós, para mim ou para eu? Acho que é para mim, né? Acho que é para mim, tá? Para saber lidar com a falta de controle, a gente vai ter que saber se adaptar. Então ter habilidade adaptativa, então uma pessoa que é adaptável às situações, às circunstâncias, ao ambiente, ter uma inteligência emocional, resiliência, tá? Saber resolver conflitos e resolver problemas, tá? É o que realmente importa. É isso que importa. Na vida vai ser isso que vai importar, tá? Tem que ser flexível. Então, ó, habilidade de ser flexível você tem? Se não tem, tem como desenvolver. Se adaptar, tem como desenvolver. Inteligência emocional, tem como desenvolver. Resolução de conflitos e de problemas, tem como resolver. E é isso que realmente importa. Não importa o problema, não importa o seguro, não importa a previsão, não importa o planejamento, tudo isso tem que ter, é importante, tem que ter, certo? Só que o real ponto
que você tem que ter é essas habilidades. Porque logo, se eu sei que 80% das coisas não estão no nosso controle, a chance maior é das coisas fugirem da minha vontade, da minha expectativa, dar alguma coisa errada, acontecer um erro. Se eu não tiver essas habilidades, eu vou ficar sofrendo, angustiado, tá? E aí a minha vida fica problemática, fica ruim, fica tensa, fica adoecida. Saúde mental não é sinônimo de ausência de transtorno mental. Não quer dizer que você não toma remédio de ansiedade, não vá para o psiquiatra, não tem nenhum diagnóstico, que sua saúde mental está em dia. Coloca isso na sua cabeça. Eu aprofundo muito isso no curso que eu tenho de saúde mental. O link está na bio também. Tá? Saúde mental é um conceito muito mais amplo do que isso. E eu trabalho também, até para você conseguir ter saúde mental, essa realidade do controle. A gente faz parte de uma gama de outros fatores, de sistemas dentro de outros sistemas, de várias dimensões dentro da nossa existência, que é impossível a gente querer controlar tudo. Não existe. Não existe. Quando a gente entende que a gente é isso daqui no meio de vários outros planetas, galáxias, assim vai, vamos usar essa metáfora, é mais fácil aceitar essa realidade. A partir do momento que eu aceito, eu consigo muito mais fácil e mais eficiente desenvolver o processo de adaptação, de inteligência emocional, de resolver conflitos e problemas, de ser flexíveis e fazer o que realmente importa, que é ter essas habilidades. Se você não tem essas habilidades, você está lascado. Bem lascado mesmo. Providência serve para sanar essa angústia da incerteza do amanhã. Até a providência, você não tem certeza que o que você precaveu realmente vai funcionar. Você não tem certeza que a armadilha que você fez para pegar o bicho vai funcionar. Você não tem certeza se a sua reserva de emergência vai estar lá. A probabilidade maior é que tenha, mas certeza absoluta não. Entendeu? Então esse mito da certeza, do controle, da estabilidade pode causar adoecimento. Quando a gente percebe que a gente está, numa realidade caótica, a vida é caótica, o dia a dia é caótico. O viver no meio de todas essas nuances, dimensões, sistemas interconectados, global e assim vai, é caótico. E se eu quero manter uma ordem no meio do caos, ou seja, nadar contra a maré, certo? Eu começo a me adoecer, eu começo a cansar mentalmente. Eu vou aprofundar mais isso para não deixar pontas soltas e entendimentos errados, tá? Hoje eu briguei com uma porca cruzada com um cabrito. Mas eu voltei ela sobre meu controle. Eu tô pensando, uma porca cruzada com um cabrito, tá? Então, isso é muito importante. E por isso que eu acho que foi mais votado esse tema da falta de controle. Porque é um sinal de adoecimento mental. Você querendo controlar tudo é um sinal de que você pode não ter diagnóstico de transtorno mental, mas você não tem saúde mental. 86% da população brasileira tem um diagnóstico ou faz tratamento de algum transtorno mental. Como que você se sente ao escutar isso? Como você sente escutar que o Brasil está em 5º lugar mundial em casos de depressão, em 1º lugar mundial em casos de ansiedade e em 8º lugar mundial em casos de suicídio? Como você se sente ao escutar essas informações? O mais importante, o que você pode fazer ou fica disposto a fazer diante disso? De se precaver, de se preparar. Por isso que eu faço as lives. Por isso que, para aprofundar esse tema, tem o curso de saúde mental que está disponível. É só você ir lá e comprar um preço banana. No final do curso você ainda ganha uma sessão comigo, certo? De bônus. Então, a gente tem que trabalhar isso, tá bom? O que mais foi falado aqui? Multiverso da loucura, exatamente. O multiverso da loucura mesmo. Aqui, ó, e foi graças a você, filho, que tem me ajudado a descobrir isso. Ótimo, mãe. Ela por um chiqueiro com 1,30 m de altura. É uma porca cabrito mesmo. Tá fazendo sentido?
Aí qual que é a angústia da pessoa que sofre com esse eu vou chamar de problema. Qual que é a angústia? Ela quer ter a certeza do acerto. Porque a vida, a sociedade, as famílias, elas não valorizam o processo. Elas valorizam o certo ou não. Acertou, parabéns. Não acertou, você não é nada. Isso é devido a um processo capitalista também. A gente pode pensar nisso, tá? E aí a saúde mental vai ficando prejudicada. Então eu quero ter a certeza do acerto e aí eu acabo tendo medo do erro. Mais pra frente eu vou aprofundar o porquê isso acontece. Mas essa é a dinâmica. Então a gente tem que entender que o erro faz parte da vida e que talvez o erro também não exista. Eu já trabalhei isso em outras lives ou não. Mas eu posso dar uma pincelada. O erro não existe. O que existe? Um resultado diferente do que você quis. Pode ser um resultado ruim que trouxe problemas? Pode. Mas é um resultado diferente do que você quis, do que você esperava. Logo, de qualquer forma, você aprendeu. Então, ou existe você ter o que você queria, ou um aprendizado inesperado. Vamos encarar dessa maneira. E a gente só desenvolve com erros. Se eu só acerto, minha capacidade de aprendizado fica ruim. Agora, quando dificuldade, erro. Então não tem por que ter medo do erro. Isso também é uma parte da vida. Gente, quanto mais você lutar contra os princípios da vida, mais você vai se lascar. Mais doente você vai ficar mentalmente, fisicamente. E sua vida não vai ficar muito legal, não. Mas a escolha é tua. Tá bom? Então, princípio importantíssimo para toda essa dinâmica da vida, do caos, da falta de controle. É aceitar essa realidade. Aceitar e se colocar como sujeito ativo, desenvolvendo essas habilidades e dançar conforme a música, tá? Dançar conforme a música. Aí nesse processo que a pessoa fica nessa dicotomia de certeza de acertar, eu quero ter a certeza do acerto, do sucesso, do êxito, do funcionar, e o medo do erro, do fracasso, acaba gerando o quê? A pessoa fica pensando no futuro, que vai fazer, o que tem que deixar de fazer, tal, não vive o aqui agora, e vai causando ansiedade, para querer controlar tudo e antecipar tudo. Por isso que o Brasil está no país aí mais ansioso. E quanto mais o senso de perigo, de instabilidade econômica, política, tá? De qualidade de vida, mais controle eu vou querer ter. Quanto menos controle eu tenho, mais controle eu quero ter. Quanto menos capacidade de me adaptar, quanto mais eu sofro, mais controle eu quero ter a certeza para que o erro, para que aquele sofrimento, aquela situação ruim não volte a acontecer. Aí eu fico nessa luta. Então a ansiedade, gente, é um dos fatores que pode estar ocasionando essa onda, né, nacional, que eu posso chamar de nacional, de ansiedade. Por isso também que não tem como psicólogo fugir desse tema ansiedade. Todo mundo que vem na clínica tem algumas nuances de complicações nessa temática. Para facilitar o processo dos meus pacientes e disponibilizar para outras pessoas, eu tenho um curso também de ansiedade, chama Ansiedade Sem Medo. É um curso para ansioso, porque é um curso direto e reto, funcional, tá? E depois do curso ainda você ganha como bônus uma sessão comigo para alinhar esses pontos. Mateus, onde eu vou comprar esse curso? Eu quero entender mais, me explica melhor sobre isso. Link na minha bio, tá bom? Esse curso você vai entender que não tem como fugir da ansiedade, tá? Se você quiser aprofundar mais ainda, você pode adquirir o pacote que é o curso, tá? Mais o programa, o curso vai estar lá gravado, você vai ter acesso vitalício, se eu fazer melhoria você vai ter acesso. O programa são 4 encontros, é o curso e programa Ansiedade Sem Medo. Em 30 dias eu te prometo que eu consigo fazer isso com você, tá? Com seu comprometimento, de te livrar do sofrimento causado pela ansiedade. Livrar do sofrimento causado pela ansiedade. Presta atenção na promessa, tá? Não é se livrar da ansiedade e não se livrar de qualquer sofrimento, não é resolver sua vida completa, mas o sofrimento causado pela ansiedade eu elimino. Nós eliminamos. Beleza? Se você quiser saber mais sobre esse programa, sobre o curso, link está na minha bio ou me manda um direct. Então cuidado para lidar com essas situações, tá? Que é só de às vezes a gente pensar nessa realidade, que meu Deus do céu, não tem controle de nada, 80% das coisas não estão no meu controle, já dá uma vontade de ficar ansioso, né? Normal. Então a gente tem que saber lidar com isso. O mais importante é saber lidar, adaptar, ter inteligência emocional, ter resiliência, resolver conflitos, manejar, ser flexível. É isso que manda na parada. Se você não tem isso,
Você está numa guerra com estilingue. Com estilingue que está prestes a quebrar ainda, né? O pessoal tá tudo com fuzil, bazuca, tanque, você tá lá com estilingue, com as bolinhas de barro. Não vai dar nada, tá? Outra coisa que pode estar ligado, olha, preste atenção nesse ponto aqui para os controladores. Mexe ali numa fragilidade de vocês, mas entendam com um acolhimento. Não estou aqui para acusar e nem expor nada, mas pode estar conectado, essa dificuldade de lidar com a falta de controle pode estar conectada com a tentativa de fugir do sofrimento. Eu tenho que controlar para que eu não volte a sofrer. Eu tenho que controlar para que não doa mais, que eu não sinta mais aquela dor. Eu tenho que controlar para não ser machucado de novo pela outra pessoa. Às vezes a pessoa que, por exemplo, no âmbito de relacionamento, né, porque o controle pode ser dividido. Controle mais no relacionamento, na família, no trabalho, nas finanças, pode ser dividido. Mas aquela pessoa, por exemplo, no relacionamento, né, já que sou terapeuta de casal, que quer controlar demais o outro, revela uma insegurança, ou ela foi machucada, é um medo de abandono, é um padrão inseguro de apego, e aí ela não morre de medo de que a outro machuque ela, então ela tem que estar no controle para ela não se machucar. Só que antes dela ser machucada, ela já vai machucando a pessoa. É um padrão inconsciente, tá? Que mais aqui? Ou um medo de abandono. Então essa falta de controle, esse medo de errar é porque eu tenho que acertar, porque se eu errar, eu vou sofrer, eu vou sentir dor, eu vou ser machucado ou eu vou ser abandonado. É isso, muito provavelmente, na maioria dos casos, que está por detrás da falta de controle. Então não adianta eu trabalhar simplesmente uma capacidade de desenvolver eu tenho que desenvolver capacidade de adaptar, inteligência emocional, flexibilidade, resolução de conflitos. Isso é o prático. Mas às vezes eu tenho que mexer lá no fundo para lidar então com esse medo do sofrimento, com essa ferida causada por esse machucado, com esse medo do abandono. É isso que está por detrás da falta de controle. Entenda, aceite essa situação para conseguir mudar e adaptar, tá? Faz sentido para você? Estou pegando muito pesado, tá, gente? E tudo bem você estar nesse estado, tá? Você chegou nesse estado por uma questão simples, porque você não tem controle do que os outros vão fazer com você. Olha aí a falta de controle, olha aí a vida, que é igual a falta de controle, fazendo e acontecendo. Você não teve controle e não tinha habilidade, não tinha como ter para se precaver daquele abandono, daquele machucado, daquele dor, daquele sofrimento. Não foi você o culpado. Você pode fazer parte da solução, mas às vezes você não faz parte da causa. Da solução você sempre vai fazer parte, mas da causa nem sempre você faz parte. Às vezes é algo que é meio imposta e você tem que se adaptar. Lembra disso. Eu nem sempre faço parte da causa, mas eu sempre faço parte da solução. Vamos focar nisso? Eu nem sempre faço parte da causa, mas eu sempre faço parte da solução. Pela situação de eu não ter controle do que falam, do que fazem, tá? Comigo, do que aconteceu, do abandono, da dor, do sofrimento, às vezes que vem por questões, forças maiores, questões políticas, questões econômicas, questões sociais, questão de uma empresa, questão da morte de alguém que vira a vida de cabeça para baixo e causa um estado de sofrimento, de dor, de machucado. Você não tem como controlar. E aí, por causa desses acidentes, muitas vezes a pessoa fica naquele ritmo ali, acha que foi o culpado, ou é tanta angústia que não consegue lidar, então precisa de ajuda e está tudo bem, certo? Então está tudo bem você sentir isso. E eu te dou uma palavra de esperança que é possível mudar e se sentir melhor, mexendo nesses pontos, desenvolvendo essas habilidades e nem sempre é preciso, mas é interessante, né, se você assim querer ir nas origens. A Maria está falando, a ansiedade é um sofrimento inevitável, principalmente quando se trata de saúde. Descobri recentemente uma enfermidade e a ansiedade e o medo foi inevitável. Porém, essa live tem me ajudado muito a preparar, ótimo, preparar meu psicológico. Graças a você está sendo mais fácil. Fico muito motivado com isso, Maria. Por isso que eu falo, ansiedade, gente, é uma coisa normal, não tem como fugir, não tem como não ter. É normal em algumas situações específicas ter a ansiedade genuína e real, tá? Que é uma reação fisiológica. Agora, quando a gente fica provocando, remoendo, tendo crise, pânico e não consegue sair, então a gente tem que lidar. Por isso que eu tenho ferramentas, tenho curso que é muito acessível, tenho treinamento que é muito acessível, tá? Não é nem posso,
Ó, Vanessa, eu gostei, né? Nem sempre faço parte da causa, mas posso fazer parte da solução. Não é posso, eu sempre vou fazer parte da solução. Se eu não fazer parte, não tem solução. Se eu não fazer parte, não tem. Então não é posso, é eu faço. Eu faço parte da solução. É fazer, não coloco de fazer, ativo. Porque o poder é tipo assim, vai que alguém aparece e resolve para mim. Não. Você não faz parte da causa. Nem sempre faz parte da causa. Mas você tem que fazer parte da solução. Você sempre faz parte da solução. Porque senão não tem solução. Se você não fazer parte, não tem solução. Beleza? Tá. Então não quer dizer também, gente, que eu vou viver a vida doidado. Matheus, não tem controle de nada mesmo, tá tudo no caos, mundo louco. Não. A gente tem que fazer planejamento. A gente tem que fazer gerenciamento de risco, previsão de risco, seguros, reserva de emergência, plano A, plano B. Fazer uma prospecção futura de quando acontecer aquela situação, como que eu vou reagir. Eu faço muito isso. Mas desde que isso não fique preso, a gente faz tudo isso para ter uma dinâmica melhor. Porque, por exemplo, vou fazer uma viagem, eu tenho que já preparar, se furar o pneu, se acontecer um acidente, se acabar a gasolina, se fazer isso, qual vai ser a estratégia? E mentalmente eu já estou preparado. Quando aquela situação acontece, é como se eu já tivesse vivido. Isso eu faço intencionalmente, eu tenho controle, eu vou e volto nessa previsão, nessa prospecção e não me causa sofrimento. É diferente do ansioso que não tem controle, é sequestrado por essas situações de conflito e caos catastróficas no futuro, causa sofrimento, vai aumentando, escalando o nível de sofrimento, não consegue achar solução e não consegue sair desse estado mental. Totalmente diferente. Então eu tenho que fazer isso. Só que mesmo fazendo tudo isso, precavendo, planejando, traçando objetivo, criando um método, analisando os riscos, além de tudo isso, eu estou diminuindo as porcentagens de dar errado, de alguma coisa sair do controle. Mas eu nunca zero. E sempre fica no mínimo. Você pode fazer o esforço que for, sempre vai ser 50% de chance, no mínimo, de dar errado. No mínimo. Então a gente sempre trabalha no mínimo de 50-50. Tá bom? Então a gente tem que saber lidar com isso. Tá? O mais importante do planejamento e tudo mais importante é aquilo que eu falei, se adaptar. Inteligência emocional, batão nessa tecla de inteligência emocional. Eu vou conversar com a Aline, né? Quem sabe? Será que vocês têm interesse? A gente abrir uma nova turma do treinamento de inteligência emocional que eu fiz junto com a Aline. A gente pode pensar nisso. Se vocês tiverem interesse, tiver procura, vai me procurar no direct, a gente faz. Tá? Capacidade de resolver conflitos e problemas, ser flexível, isso é o mais importante. Tá bom? Então, por trás dessa dificuldade de lidar com a falta de controle, né, que é uma tentativa de fugir do sofrimento, da dor, de ser machucado, do abandono, então se esconde insegurança. Pessoa controladora, gente, é pessoa inseguro. Padrão de apego inseguro, padrão de funcionamento inseguro. Fragilidade. Eu tenho que ter o controle, tenho que manter a distância para ninguém ver o meu defeito, o meu problema, a minha fragilidade, para atacar antes que eu seja atacado. Tá? Talvez uma sensação de fracasso. Nossa, eu tenho que controlar tudo porque eu acho que eu vou fracassar e eu tenho que fazer, tem que estar tudo controlado aqui porque senão pode dar errado. Tá? Pode acontecer. Tem pessoas que ficam paralisadas, mas tem pessoas que querem ser hipercontroladores. Tá bom? Uma sensação de insuficiência, de medo, de falta de preparo. Tá? E tudo isso, gente, insegurança, fragilidade, sensação de fracasso, de insuficiência, medo, falta de preparo, está num estado mental de funcionamento infantil. Tá? Por que eu falo isso? Uma criança, ela não tem a capacidade racional, uma criança, um bebê, tá? De fazer, entender que as necessidades dela vai demorar para ser atendida. Por isso uma criança ela entra em desespero por questões simples. A gente não tem às vezes dificuldade para entender isso, né?
Porque a dor dela é intensa e é naquele momento. Ela não sabe se depois vai ter. Ela não tem essa prospecção de futuro, de tempo. Ela não tem. Tá? Então a pessoa que está nesse estado é uma criança, é igual uma criança. Uma criança tem muita dificuldade, né, para lidar. Ela não faz previsão. Ela sempre está dependendo de alguém. Ela sempre está dependendo de alguém para conseguir fazer as coisas. Tá? E ela nunca está no controle de nada. Ela não come na hora que ela quer. Entendeu? Ela não é limpada na hora que ela quer. Tá? Ela vai chorar para ter necessidade dela atendida, para se manifestar. Mas é um ritmo diferente. Então às vezes essa dificuldade de lidar com o controle pode ser alguma questão, alguma pendência, trauma, não obrigatoriamente, né? Mas alguma situação, algum nó causado lá na infância, porque é um padrão infantilizado. Essa capacidade de adaptação, inteligência emocional, papapá que eu já falei, é uma característica de responsabilidade, de adulto, de maturidade. Se eu não consigo ter isso, eu estou num padrão mental de funcionamento infantilizado. Tá? Tem que passar em estratégias futuras de prevenção e planejamento. Me acho muito positiva, mas eu acredito que sempre devo pensar no se. E se acontecer tal coisa, e se ter errado? Calma lá. Se você pensa, Lanara, se você pensa no se e tem um controle no seguinte de, se acontecer tal isso, eu vou fazer tal estratégia. Se você pensa no problema para encontrar uma solução, encontrou a solução, sai disso e toca o barco. Ótimo. Porque esse pensamento e se é uma distorção cognitiva. Eu já trabalhei na live de distorção cognitiva aqui. Se você quiser entrar no grupo, tá? Entra lá no grupo, você pode assistir a live. Agora, se eu fico nesse padrão, mas isso e aquilo, isso me sequestra, isso me causa angústia, isso me causa, eu não estou pronta, porque se acontecer aquilo eu não estou pronta, e se acontecer aquilo ali, meu Deus do céu, eu não vou dar conta, mas e se isso aqui, nossa, eu já fiz, mas ainda não está bom, porque se... não, e aí é uma distorção, isso é um problema. Isso é um problema. Tá bom? Então tem que ver como que esse e se está sendo usado. Tá? E aí você pode mapear o seguinte: Mateus, como eu vou saber realmente se eu tenho ou não dificuldade para lidar com a falta de controle? Porque você fez a pergunta, talvez eu fiquei com medo de responder, não sei se eu tenho ou não tenho, eu acho que tenho, acho que não tenho mais. Vamos mapear isso para saber se você tem dificuldade para lidar com a falta de controle ou não. Tá? Como saber se tem dificuldade? Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, quando os imprevistos e problemas surgem, tá? Pensa nisso. As coisas não acontecem do jeito que eu quero, acontece um problema, um imprevisto. Quando isso acontece, tá? O que você faz? Qual é o seu comportamento? O quanto que você se altera? Fica com raiva, fica bravo? O quanto que você se desregula emocionalmente? Fica desesperado? Ou ruminando o problema? Porque aconteceu isso, não era para acontecer, meu Deus do céu, e agora não vai chegar mais lá, e isso aqui não tem como fazer, mas agora complicou, e agora não vai dar certo lá, o fulano vai brigar comigo, não vou... Isso é alteração, né? E fica puto, fica revoltado, sai dando patada em todo mundo, fica muito alterado, calado, nervoso. Se isso é muito grande, tá? Ou seja, de uma maneira que você não controla, olha que interessante, a falta de controle causa o descontrole, né? Dificuldade de lidar com a falta de controle me causa descontrole. Que como eu já tenho dificuldade, fica um ciclo pior ainda, né? Então é muito bacana quando a gente para e senta para refletir nisso. Então, pera lá, então se questione. Quando as coisas não saem do jeito que eu quero, eu me frustro, eu me decepciono, aparece um problema inesperado, o que acontece? Se você fica de boa, fala, poxa, aconteceu tal problema, fica ali mal, né? Mas vai para o modo operacional, tá? Então vamos resolver assim, vamos fazer assado, fulano faz isso, o Beltrano faz aquilo, para resolver daquela maneira. Mesmo não gostando, ficando chateado ou bravo, não se altera, foca na solução do problema, se adapta, toca o barco e continua dançando. Caiu, levantou.
Agora, se você cai, metaforicamente, fica lá fazendo aquela birra no chão, criança, então é um sinal que você tem dificuldade. Mapeando isso daí, então, que nota que você daria para sua dificuldade? Tá? Mapeia a sua alteração. E aí você vai descobrir se você tem dificuldade para dar com a falta de controle ou não. Tá? Assim fica simples de entender, né? Já vai mapeando a situação, tá bom? Outra coisa, coloque na cabeça. A estabilidade, o controle, ela não existe, gente. Não existe, tá? Eu gosto muito do conteúdo do Flávio Augusto, não sei se você conhece, do Geração de Valor. Ele é o dono da WhatsApp, ele vendeu o WhatsApp, depois ele comprou o WhatsApp de volta, tal situação, né? Empresário de sucesso, escreveu o livro Geração de Valor, tem um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, que é o Power Horse. Esse cara, ele trabalha muito nessa vibe de... Ele fala que estabilidade não existe. A vida não é estável. Então é outra natureza que a gente tem que, né, se adaptar. Tem gente que quer o funcionalismo público para uma estabilidade. E não existe estabilidade. Pode procurar aí vídeos, Flávio Augusto, estabilidade não existe. Vai ter inúmeros vídeos, ele sempre bate nessa tecla, em quase toda entrevista que ele vai dar. E a falta de controle, né, é a mesma coisa. A falta de controle é uma condição. A instabilidade é a falta do controle. A gente tem que aprender a lidar, se adaptar, aceitar para conseguir ficar bem. Se a gente luta contra essa realidade, complica, tá bom? Tá? E olha só, hoje está sendo o dia das frases, né? Qual foi a primeira frase que eu falei? Você nem sempre faz parte da causa, mas você sempre faz parte da solução, tá? Outra frase aqui: deixe de viver a... outra frase está aqui para o outro lado aqui, ó. Pare de querer controlar as coisas que você não pode controlar. E isso, né, acabar perdendo a chance de controlar o que você pode controlar. Então pare de ficar tentando, fazendo esforço para controlar aquilo que não tem controle, pois isso te atrapalha, né, a controlar aquilo que é possível controlar. Vou trabalhar isso mais para frente. Fica com a pulga atrás da orelha aí. Então viva a vida como ela é. Aceite essa regra. Para de jogar contra a vida. Você não vai ganhar esse jogo. Não vai. A vida é sempre mais forte. Os princípios da vida, do funcionamento, da existência é sempre mais forte, tá? Então, por que eu falo isso? Ó, por exemplo, eu quero controlar, eu fico controlando se, meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Será que eu vou infartar? Será que eu vou ficar doente? Tem gente que tem paranoia assim, tá? Em vez de eu ficar pensando nisso, que eu não tenho controle, né, se eu vou morrer amanhã ou não, que controle eu tenho? Me preparar espiritualmente. Isso eu tenho controle. Se eu rezo ou não rezo. Eu tenho controle de que alimentação que eu vou comer. Entende? Então, eu fico pensando, mas se fulano me largar, se acontecer tal problema, se eu for mandado embora, isso você não tem 100% de controle. Mas se desenvolver suas habilidades, melhorar seu currículo, aprender com seus erros, se adaptar, isso você tem controle. E quando você fica com a cabeça muito bitolada naquilo que você não consegue controlar e fica lá matutando, você perde a chance e a habilidade de estar no aqui e agora e controlar o que você tem controle. Seu aprendizado, suas escolhas, sua alimentação, seu sono, seu autocuidado, sua parte física, seu desenvolvimento. Isso você tem controle. Isso você faz parte dos 10, 20% que você tem controle. E você deixa pra lá. Você quer ficar perdendo tempo com angústia por não estar conseguindo controlar situações e circunstâncias da vida que não tem como ser controladas. E aí você quer ficar puto da cara, bravo, revoltado por uma coisa que era óbvio que ia acontecer. Por exemplo, empresários ou pessoal que trabalha aí funcionários geral do comércio não tem controle. Se acontecer uma crise, vai fechar a empresa, vai ficar gente mandada embora.
E você não tem controle desse cenário político, dessa questão da alteração de mercado. Você não tem controle. O que eu tenho que fazer? Então, tem que saber, tem que ter mais um tipo de renda, isso tem meu controle. Tem que ter uma reserva de emergência, isso faz parte do meu controle. Eu tenho que ser desenrolado e se acabar lá a empresa, eu vou vender tal, vou pegar tal coisa, vou na rua e vou vender, vou trabalhar em tal coisa. É ser desenrolado, é fazer parte da solução. Entende? Então, para de perder tempo querendo controlar o que você não tem controle, tá? E acabar tendo o descontrole do que você pode controlar. É a tentativa de controlar o que não tem controle e o descontrole do que você pode controlar. Faz sentido? Reflita nisso então, tá? Pense nisso. Ótimo, Elia está falando assim, tudo que eu não posso controlar não me pertence. Exatamente. Tá? O que pertence a você? A solução. Solução sempre pertence a você. Tá? A adaptação sempre pertence a você. Tá? Que bom. Minha mãe tá falando que conseguiu arrumar o closet. Ótimo. O Si está em quase todos os exemplos. Ótimo. Perfeito. Vamos continuar aqui então. Tá quase pro encerramento, tá, gente? Para eu trazer. Eu quase não bebi nada de água, hein? Tô com a minha garrafa barulhenta hoje. Aí, enquanto bebo água aqui, que minha garganta tá secando, que eu tô quase no encerramento para falar algo mais prático, vai comentando aí, trazendo algumas coisas, fazendo perguntas, colaborando, fica à vontade. Nossa, o delay tá grande, tô vendo aqui aqui do lado. Mas vamos lá então, tá? Vocês querem saber então algumas práticas, alguns comportamentos, princípios que você pode ter para melhorar isso? Então vamos lá. Primeiramente, é muito importante você mapear os seus pensamentos. Essa alteração pela dificuldade de lidar com a falta de controle está ligado com as crenças, com a visão que você tem de mundo, que se reflete, se manifestam nos seus pensamentos. Então mapeie o que você pensa, o que você fica pensando de qual é o pior que pode acontecer, de qual é o problema. Pensamentos são as frases, a vozinha que fica na nossa cabeça. Anote esses pensamentos, tá? Anote esses pensamentos. Quando você vai anotando e vendo esses pensamentos, você consegue e acolhe, você vai sem julgamento, tá? Você vai anotar, ser sincero com você mesmo, mapear esses pensamentos, essas crenças. Com isso, você vai ver do que você está protegendo. Você está se protegendo do quê? Qual que é seu maior medo, sua angústia? Qual ferida que está aberta? Porque esse padrão de pensamento, muito provavelmente, vai estar com defesa dessa angústia, dessa ferida. Eu identificando esse pensamento, consigo identificar, e aí é mais fácil de trabalhar. Talvez até você, por si só, consiga trabalhar isso. Mas vai ter que ter esse princípio. Anotar, sem julgamento, aceitar, entender, para mapear do que você está se protegendo. Necessidade de controle é uma tentativa de se proteger. E tentativa sempre é fracasso, tá, gente? Toda vez que a gente faz alguma coisa, não é porque a gente tentou e deu certo. É porque a gente pegou para fazer e dá certo. Tentar não é uma opção. Ou faz ou não faz. Tá bom? E como a falta de controle esconde isso? Insegurança, fragilidade, sensação de fracasso, insegurança, medo, falta de preparo, né? A fuga do sofrimento, da dor de ser machucado, abandono. Ao você mapear o seu pensamento com sinceridade, aceitar, fica mais fácil. Então, mapeie, anote
os pensamentos, a vozinha que vai na sua cabeça quando aparece essa dificuldade de lidar com a falta de controle, tá bom? Outra coisa importante, se conecte com algo maior. Gente, no caos que a gente vive, na situação política e econômica que a gente está, eu, Mateus, se não fosse cristão, né? Se não fosse devoto a Nossa Senhora, né? Dali, ó, Nossa Senhora do Rosário, os escapulários, minha correntinha eu tirei porque eu fui treinar ontem e não coloquei de volta. Se eu não tivesse conectado com algo maior, no meu caso espiritualmente, é difícil se adaptar a essa situação. Quando a gente tem a certeza de que lá no final tem algo maior e que vai ter paz, traz um alívio. Mas em alguns contextos a espiritualidade também traz problemas. Mas para mim ela traz alívio. Então se conecte com algo maior, tá? Com algum princípio, se conecte com algum valor, se conecte com algum, né? Às vezes nem a religiosidade, eu faço parte de um grupo que defende tal causa, então a gente está lutando por essa causa, porque a causa, mesmo você morrendo, ela continua. E aí mesmo você morre defendendo aquela causa, é como se você continuasse vivo eternamente, tá? Porque você construiu, porque você levantou, porque você fez, pelos feitos que você fez. Então se conecte com algo maior. Isso te ajuda a lidar com a falta de controle e ajuda você a ter a saúde mental, tá? E o outro ponto importante para lidar com a falta de controle é o autocuidado. Comprar o curso de ansiedade do Mateus ou de saúde mental, isso é autocuidado, tá? Alimentação, exercício físico, capacitação, conhecimento, desenvolvimento, tá? Tem esse autocuidado. Esses são os 3 princípios, que não é muito elaborado, gente, são coisas simples. Tudo isso que eu falei são coisas simples e que você tem 100% de capacidade de fazer e de executar. Então não vem mimimi, não vem mais isso, mais o paciente quando começa muito, mais isso, mais aquilo, mas eu não já fiz. Fala, você está fugindo da terapia, tudo que eu falo não dá certo, se não é para dar certo, não tem por que você ficar aqui. Você realmente quer fazer terapia? Eu mando louco. Sou um psicólogo meio diferentão, tá? Então para de dar desculpa, aplica, no mínimo aplica. Mateus, já apliquei isso, já fiz aquilo, não consegui fazer, não tive resultado. Aí a gente vai mapear de que jeito fez, qual frequência, para ver se realmente fez certo, né? De uma maneira que funcionasse. Mapeou que não fez de um jeito que funcionasse, vamos aplicar de novo para funcionar. Aplicou de novo para funcionar e não teve o resultado mesmo assim, ótimo. Então a gente vai encontrar uma outra maneira. Sempre tem uma solução. Às vezes não é uma solução que resolve tudo, às vezes não é uma solução fácil, às vezes é, mas sempre tem uma solução. A garrafa é barulhenta, né, gente? É que eu deixo aqui para controlar a quantidade de água. Mas aí vocês vão exercitando a resiliência de vocês. Então, essa semana estive ensinando as crianças sobre algumas práticas para consertar e melhorar a saúde. Falei com elas sobre o poder dos pensamentos. Exatamente. Aqui, ó, para mim isso aqui traz um alívio incomparável. Carrega comigo uma frase muito infalível. Abençoada demais para reclamar. Reclamação me tira do sério. Ótimo. Perfeito, Lanara. Tá? Então esses são os 3 princípios para te ajudar na solução. Tá? Outra verdade. Olha só, gente. Esse outro princípio é bem mais simples, vai mudar a sua maneira de funcionar. Pense assim, ó. Imagina uma situação, né? Você saiu para ir num casamento em outra cidade e no meio do caminho, quase saindo da cidade, o pneu do carro furou ou bateu num buraco, teve que trocar. Aí você tem que parar para trocar. Você já vai chegar atrasado no casamento. Agora imagine se você fica resmunguento, fica dando patada nos outros, ou fica murmurando, atrasando mais ainda, ou decide não vou mais. Certo? Qual que é a frase que eu quero trazer para você quando acontecer alguma coisa, alguma coisa sair do seu controle, aconteceu um imprevisto?
O imprevisto por si só, quando acontece, já é um problema. As pessoas que não têm essas habilidades aqui, que é a maioria das pessoas, acaba por causa desse um problema, ocasionando outros problemas, às vezes de relacionamento, às vezes de não execução, às vezes de sofrimento por não, entrar num ciclo improdutivo. Vamos pensar assim, quando aconteceu um imprevisto, um problema a gente já tem. Um problema já aconteceu. Coloca isso essa frase. Um problema já aconteceu. Certo? Eu não quero que aconteça outro. Um problema já aconteceu. Eu não quero que aconteça mais. Você sai do problema e foca para a solução. Nós vai chegar no casamento atrasado, nós já sabe. Já tem esse problema. Certo? Vai sujar a mão aqui. Mas a gente vai chegar lá, vai perder tal coisa, mas a gente vai ir por consideração e a gente vai aproveitar o que der para aproveitar. Aceitar, focar na solução e ir. E às vezes a experiência pode ser melhor. E a gente nunca sabe também, pensando mais no lado espiritual, o porquê das coisas acontecem. Às vezes até as coisas ruins acontecem por algum motivo, e na Bíblia já dizem tudo dai graças, até nas coisas ruins. Então pense nisso. Olha a frase. Um problema a gente já tem. Eu não quero que tenha mais. Assim você foca na solução do problema. Tá? E o chave de tudo isso, para você conseguir fazer isso, gente, é conter as suas emoções. Regulação emocional, conter suas emoções, entender essas emoções, o que eu vou fazer com ela quando ela acontecer, ter o controle dos meus comportamentos, é a chave para lidar com a falta de controle. É a chave fundamental, chave mestra. Tá? E para encerrar, eu gostaria de trazer uma frase, que eu até vi o nome do autor dessa frase, mas eu não consegui pronunciar, não sei se é filósofo, não é um nome bem maluco mesmo. Tá? É tipo assim, tem duas notícias para te dar. Uma ruim e uma boa. A notícia ruim é que você, que a gente, está numa queda livre. Estamos numa queda livre, sem nenhum lugar para se agarrar e se segurar, e sem paraquedas nas costas. Essa é a vida. Então essa é a notícia ruim. Pense nisso. Você está numa queda livre, a gente está numa queda livre, sem nenhum lugar para se agarrar e sem nenhum paraquedas nas costas. A boa notícia é que não existe o chão. Então pense nisso. Uma notícia, estamos numa queda livre, caindo, não tem onde se agarrar, não tem paraquedas nas costas. A notícia boa, não existe o chão. Então a gente não vai cair lá e se estabacar, a gente vai continuar caindo. A vida é isso, é uma queda, é um caos, as alterações, mas não vai ter chão. Você vai passar, isso é bem metafórico, né, gente? Não dá para encaixar 100% com a realidade, mas vamos lá. Você vai passar essa queda toda gritando em desespero, em taquicardia, surtando? Ou já que é uma queda livre e não tem chão, dá umas piruletas, roda, vira, senta, pensa, vê quem está do lado, curte essa experiência até saber quando ou em que situação isso vai acabar. Se vai aparecer um chão ou não, se vai aparecer alguém para salvar ou não, não sabemos. Essa é uma coisa que transcende a nossa realidade. Pense nisso, nesses princípios e viva bem. Então, eu tenho 100% de certeza que se você aplicar, entender esses princípios que eu trouxe para você aqui com essa live, você vai conseguir lidar muito melhor com a falta de controle. Mas se mesmo assim, a gente viu as possíveis origens disso aqui, não tiver, certo? Não tiver com habilidade para se desenvolver, para resolver as suas questões, as suas angústias, por favor, autocuidado, procure um profissional. Ficaria muito feliz em atender você e te ajudar, tá? E outra, dá uma olhada lá, se é interessante para você, esse curso de saúde mental que eu tenho, gente. É um curso bem simples, focado para te dar a introdução desse universo complexo da saúde mental, de como você se cuidar, o que interfere, quais os princípios. Nesse curso eu ainda aplico ferramentas para mapear o seu estado de qualidade de vida e no final você ainda ganha uma sessão comigo. E tem um curso de ansiedade,
para conseguir você lidar com a sensação, com a ansiedade, entender o que é lá no seu corpo, o que acontece, tá? E solucionar esse problema. Tá bom? Dá uma olhada lá no link da bio. Vou ficar muito feliz por você ser meu aluno e você receber esses bônus e conseguir te ajudar a resolver ainda mais o problema. A live já é boa, mas o contato tete a tete, a sessão, os conteúdos mais profundos causam muito mais transformação. E é barato. O nível de transformação que traz tá de graça. Beleza? Sempre tem um chão, mas o melhor é morrer por diversão. Tá bom, pode ter essa frase também, mas a frase é não tem chão. A metáfora dessa frase aqui é não tem chão. Então você cria a sua frase e monta com o chão. É assim que você conversa com o seu irmão, tá, gente? Você conversa com o irmão dessa maneira, tá? Pode pensar nisso aí, vai ter chão. No final das contas lá, vai bater as botas. Pode ser. Você já sabe disso. Vai ficar gritando e morrer? Curte um pouco, pelo menos, né? Reflete na vida. Vê o que pode ser feito para mudar. Com o que você quer se conectar. Com essa realidade aqui, ó. A realidade daqui, mental, de pensamentos, transforma, dita o modo que você se coloca, interage e se vê. Muito importante. Beleza? Então é isso. Alguém, né, tem alguma dúvida, tem algum comentário? A gente vai encerrar por aqui. Aproveite e me dá um feedback, como vocês estão se sentindo, ajudou vocês, não ajudou, o que chamou mais atenção. Interage comigo, tá? Manda aí as respostas. Enquanto isso eu vou fazer barulho, bebendo minha água na garrafa barulhenta, esperando a interação de vocês. Eu posso começar a trazer essa garrafa toda a live, né? Para ajudar as pessoas a lidarem com a resiliência delas. Com uma situação incômoda e desconfortável. Tem um gelinho aqui dentro para ficar gelado. Boa noite, Geni. Chegou no final, mas dá para aproveitar a live, tá? Assistir a reprise. Já vou postar a reprise agora há pouco. Beleza? Então é isso, gente. Eu acredito que eu já amanhã cedo, hoje, vou fazer a votação. Tá? Da escolha do tema da próxima live, tá bom? Entre no grupo, gente, do WhatsApp, por favor, para vocês serem lembrados e ter acesso às reprises. O link tá na bio. Se você não tiver alguma dificuldade para ver os cursos, para entrar no grupo, me manda o direct, tá bom? Então fiquem com Deus, boa noite, bom serviço para vocês amanhã e até a próxima live de terça-feira que vem. Tchau, tchau.